Senhoras e senhores, o Vasco perde na 33ª rodada, só tem mais 5 jogos do Brasileirão, 5, está acabando e a gente entrou pro jogo de hoje tentando entender qual que seria essa realidade final do Vasco nesses últimos 5 jogos. A gente vai de fato brigar pela Libertadores ou a gente começa a apontar para baixo e talvez tem que agradecer porque mais uma vez não caiu o jogo de hoje, o vídeo de hoje tá bem completo, mas não tá bom assim não. Assim, foi ruim o jogo, foi muito ruim, tem muita coisa complicada aqui, vem comigo, senhoras e senhores. Olha só, pessoal, começando da escalação, eu gostei quando eu vi, e aqui eu vou ser bem sincero, eu gostei quando eu vi. É claro que agora é muito fácil criticar o Diniz, mas sendo bem sincero, quando eu bati o olho e vi isso aqui a primeira vez, eu falei, corajoso, legal. É claro que não é porque eu também faria que tá certo, mas sendo bem sincero, eu olhei e gostei. E eu gostei por quê? Porque inicialmente a gente tinha, perdão, cliquei errado, a gente tinha disposto em campo isso aqui, a volta do Hugo Moura, e aqui a gente entra no que eu comentei no último vídeo, o Vasco tá entrando naquela má fase onde começa sempre a parecer o melhor, ou pelo menos o menos pior, o jogador que tá no banco de reservas. E o Hugo é exatamente isso. O Tietê tava jogando, não tava bem, opa, o Hugo seria melhor. O Hugo joga, também não vai grandes coisas. A gente entrou naquele ciclo de merda de o melhor é sempre o próximo, porque quem tá jogando tá todo mundo mal. O ponto é, tá todo mundo mal, mas a gente nem sempre reconhece. Mas o Diniz, ele vai lá e inicialmente ele reconhece isso, ele coloca o Hugo, como eu falei, eu não sei se isso é uma coisa boa ou ruim, inicialmente eu gostei, olhando agora eu acho que o problema é mais geral do que quem que você tá escolhendo. No ataque, um ponto muito curioso, o Verratti não está. Então o Verratti joga o último jogo, a gente sabe que, cara, o Verratti é aquele cara muito gostado, mas ultimamente também é verdade que ele não tem jogado muito, só que ele ainda é o capitão, ele ainda tem essa importância no vestiário. O Diniz, ele não se curva à importância e por isso eu acho corajoso inicialmente ele vem com Nuno, Rayan e Andrés Gomes, que era a formação que no tempo que estava tudo dando muito certo, é a que estava jogando. Então, apesar da derrota no último jogo, ele vai lá e ele vem com o Verratti no banco, ele vai na contramão, enfim, ele tem coragem inicial aqui. Além desses dois, eu tenho que falar também do Paulo Henrique, que voltou, estava suspenso, e aí hoje, o convocado para a seleção brasileira, ele termina o jogo sendo expulso, ele faz uma cagada, a gente já fala disso. Enfim, inicialmente, eu achei uma postura corajosa. E aí, gente, qual que é o contexto, tá? Como eu falei, 33ª rodada. Cara, a gente vem de jogos ruins, de derrota, mas são derrotas pro São Paulo, que por mais que não viva lá o grande momento, mas ainda é o São Paulo, vamos tentar que passa pano. A gente jogou bem, só que acabou perdendo, beleza, poderia ser uma derrota ocasional. E aí depois a gente toma uma taca do Botafogo. O Vasco não joga nada. Só que hoje era contra o Juventude, que, cara, é menor, tá mais na merda, assim, eu poderia falar aqui com todo respeito ao Juventude, mas pelo amor de Deus, gente, a gente tem ganhado o Juventude dentro de casa, sabe, é assim, era pra ganhar, o Vasco, ele tem uma Copa do Brasil, meu relógio tá saltando enquanto eu falo, beleza. A gente tem uma Copa do Brasil por jogar e jogos como os do Juventude, como o de hoje contra o Juventude, você tem que ganhar para pegar confiança e para pontuar no Brasileirão, porque você quer ir para Libertadores, não quer? Ou não dá para querer. Enfim, falando em querer ir para Libertadores, o Diniz fala qual que é o sonho do Vasco. A essa altura do campeonato, qual que é o sonho do Vasco no Brasileirão? O sonho, e a palavra é essa, o sonho é a Libertadores. Porém, o Diniz fala nessa entrevista aqui que quando a gente vinha daquelas 4 vitórias seguidas, o sonho meio que parecia mais real. E agora, ele começa a se embolar nas palavras, mas traduzindo aqui, agora o sonho, é mais distante, é mais inalcançável. Durante aquele momento das vitórias, parecia uma meta, agora tá mais pra sonho. Mas enfim, na melhor das hipóteses, o Vasco sonha com uma Libertadores. E o que é Libertadores hoje no Brasileirão? É um G7, talvez um G8, se der muita sorte pode ser um G9. Então assim, o sonho do Vasco é ficar ali em 8º mais ou menos, coisa que hoje ele caminhou na direção oposta, a gente não fez por onde, a gente tomou o caminho da merda que é, opa, que legal, tamo em 10º, hein? Pelo menos não estamos brigando contra o rebaixamento. Esse era o cenário. Vamos falar de bola rolando? Como é que começa o jogo hoje? Começa com o Vasco pressionando. Esse lance nem valeu, é um chute do Nuno que vai aqui e que na verdade estava impedido na hora. Mas era um Vasco com 5 minutos pressionando. Porque era um jogo contra o Juventude. E sendo bem sincero, a impressão inicial, pelo menos minha, é... Mano, o Vasco é muito melhor. Pô, não tem como. Você olha pro Juventude ali, é um apanhado de gente e tal. Assim, todo respeito à história do Nenê, que inclusive fez gol, mas é um Nenê lá até hoje. E o Nenê é diferenciado e tal. A gente sabe mais do que ninguém. Mas, cara, é um Nenê lá até hoje. Entendeu? É assim, é um time muito mais limitado, de orçamento muito menor. E que claramente no começo do jogo mostrava isso. Só que no final... O Vasco perdeu o psicológico, eu acho que é muito que é isso. Assim, a confiança foi pro ralo e no final parecia um time de igual para igual, se não melhor do que a gente.
mas começou bem. Começou com a gente jogando melhor, a gente ficando com a bola, o que é característica do Diniz, porém com uma certa dificuldade de finalizar com realmente perigo. Aqui o Nuno tenta uma chance, acaba não conseguindo grandes coisas. Aqui, aos 14, mais um chute dele. E aí o que acontece? Vai acontecer a defesa do Jandrei, sim, aquele Jandrei do São Paulo e tal. E aqui o Jandrei fica com a bola tranquilo ali e tal. O Vasco atacava, porém sem muita qualidade. O cenário do primeiro tempo era um Vasco que, cara, dentro de casa, pô, em algum momento vai fazer um gol, é questão de tempo, vamos lá, tá de boa. Mas esse cenário ele vai ser destruído. E é por isso que hoje é um jogo preocupantíssimo. Aqui o Jandrei pega, na sequência, a gente tem o gol do Vasco, um gol muito legal, Ryan fazendo. E agora ele perde um pouco da graça, porque sai do Coutinho, um baita de um passe, essa bola vem aqui no Piton, o Piton vai carregar, não tem Verratti, mas ele cruza mesmo assim pro Ryan fazer de cabeça na falha do goleiro. E o Ryan que comemora. Gente, tinha muita coisa aqui pra falar, se tivesse dado certo. Se a gente tivesse ganhado esse jogo, talvez o assunto seria Coutinho e Ryan. E aí, começando pelo Ryan, e depois a gente fala de Coutinho, o Ryan chegou hoje a 12 gols no Campeonato Brasileiro. E tem uma curiosidade, olha só que foda, o quão emblemático, o quão é fora da curva o campeonato do Ryan. O Ryan se torna agora o segundo, só tem ele mais um cara, que já eu falo quem é, o segundo a conseguir, com 19 anos ou menos, fazer pelo menos 11 gols no Campeonato Brasileiro numa mesma edição. E aí é ele e só mais um na história. E o detalhe, a grande curiosidade é que esse outro que conseguiu é um tal de Roberto Dinamite. Então é grandioso o que o moleque tá fazendo. Quer dizer que o Ryan tá jogando tanto quanto ele? Pelo amor de Deus, não. Mas assim, os números são muito bons, tá ligado? É muito pouca idade pra muita entrega nesse Campeonato Brasileiro. O Ryan cresceu demais. Olha que cena, olha que puta curiosidade legal, né? Era pra ser um dia bacana, era pra ser um dia pra gente falar, nossa, muito foda, porque além disso, eu acabei de falar de Ryan, mas vamos falar do outro. Vamos falar do Coutinho, que, na verdade, antes de falar do Coutinho, eu tinha até me esquecido. Esse gol, ele inicialmente é anulado. E aí depois é validado no VAR. E aí eu coloco essa imagem aqui, porque aqui eles traçavam a linha. Gente, o auxiliar ali, né? O árbitro 2, o bandeirinha. Olha só onde que tá o Piton. Olha a linha, olha o quanto o Piton tá atrás. Se a gente muda a imagem, olha o quanto o Piton tá atrás. E o nosso bandeirinha aqui da CBF, aqui desse jogo de hoje, ele na hora lá levantou a bandeira, achou que tinha sido impedimento. Cara, anos atrás, numa época onde ainda não existia VAR, o Vasco perderia esse gol. Porque a qualidade nos nossos bandeiras e árbitros e tal, é olhar esse lance aqui e falar, cara, eu acho que foi impedimento, hein? Porque assim, gente, quando é um bagulho muito milimétrico e tal, nossa, só o semiautomático pegaria. Não é o clássico? Teve um impedimento do Mbappé que tava tipo assim, mano, um trisquinho da panturrilha. Beleza, se fosse isso, show de bola. Gente, era isso aqui. O árbitro de campo, né, o auxiliar, o bandeirinha, entendeu que, opa, impedimento. Se não fosse a tecnologia, a gente perderia esse gol. Parabéns aí à qualidade. E aqui, eu não tô nem, sei lá, o que bom que tem a tecnologia, mas o ponto é, beleza, mas não vamos preocupar em preparar também melhor os seres humanos, não? Porque ano que vem parece que vai ter semi automático e tal, show de bola, que maravilha. Mas assim, e profissionalizar a arbitragem? Porque hora ou outra a gente ainda vai depender do humano. E o nível dos humanos em questão não tá muito legal. Agora vamos falar de Coutinho. O que pega aqui o Coutinho, cara? O passe que chega no Piton vem do Coutinho. E o Coutinho tá aqui atrás, como as setas apontam, e ele vai fazer o que essa seta branca mostra. Ele acerta um baita de um passe pro Piton. O Coutinho tá jogando bem, gente. É claro que hoje é foda elogiar, porque em determinado momento o time todo caiu de produção e é foda. Mas sendo bem sincero, a impressão que eu tinha era, cara, tem um cara claramente melhor do que a média e tem um time que não tá acompanhando o rolê. O Coutinho, isso aqui, por exemplo, ele faz um baita de um passe que não vai aparecer em estatística nenhuma, porque não foi uma assistência. A assistência mesmo é do Piton, que também cruza bem, né? O Piton que sempre cruzou pro Verratti e tal. O Verratti agora não faz por onde ser titular, mas agora tem um Ryan fazendo gol. Mas assim, o passe prévio, a assistência do Coutinho é o tipo de coisa que não vai aparecer em estatística, mas o Coutinho tá jogando bem. Então se você daqui a pouco pegar lá e, nossa, faz não sei quantos jogos que o Coutinho não faz um gol, acho que hoje foi o 8º jogo, e ele tem poucas assistências também, mas assim, se você acompanha o Vasco, ou se não, mas pelo menos acompanha esse canal, cara, ele também não tá à toa não, tá? Talvez os números não sejam os melhores, mas aquela fase de Coutinho numa nhaca danada que não entregava nada, meio que passou. É um jogador perfeito? Nossa, Deus do céu, deveria ser o 10 da seleção? O 10 não sei, mas talvez uma convocação eu faria. Mas enfim, é um cara que contribui.
certo? Obviamente ainda não é o ideal e tal, mas também não é aquela fase ruim não. Aqui talvez não apareça nos números, mas vai aparecer pra gente que notou o jogo. Enfim, o Ryan batendo recorde igual o Roberto Dinamite, o Coutinho muito legal, tava tudo muito bom, tudo muito bem. Daqui pra frente a gente vai pra trás. O Vasco começa a desandar. E começa com um gol do Juventude. O que acontece? Uma jogada bizarra aqui no lance, no cantinho, que parecia que não ia dar em nada, acaba dando no cruzamento, que o cara vai lá e faz um golaço. Sai aqui comemorando, sinceramente, nem sei que é o nome aqui do amigo aqui, mas, cara, a grande questão é que o Cuesta, que a gente já elogiou bastante, e hoje é um dia de criticar quem normalmente a gente elogia, o Cuesta, que muitas das vezes é elogiável, ele, cara, toma a decisão de deixar o cruzamento acontecer. Então, assim, eu vou concordar que realmente essa bola que dá em algo, a chance era minúscula. Mas, cara, a regra do jogo é, você não deixa de propósito um cara cruzar dentro da área. Se você tentou, se esforçou, esticou a perna e não chegou, show de bola. Mas você não pode de propósito, por mais que a chance seja pequena, você não pode permitir, cruza aí na área e vamos ver o que acontece. E, assim, parece que eu falando aqui, não, então se eu tivesse lá jogando, eu não erraria, não, mas eu posso errar. Sabe, se eu fizesse essa cagada, show de bola. A crítica aqui que eu faço é tipo assim, pô, não é que é tão simples. Mas, cara, a gente espera desse nível de jogador, né? Tá ligado? Porque se eu tiver que olhar isso aqui e falar, não, pô, acontece e tal, aí eu tô aceitando uma pequenez no time. Então, assim, cara, é um bom jogador, um jogador de seleção colombiana que toma uma decisão ruim e, claro, tem ali também, esse aqui é um gol que a probabilidade dele rolar é muito baixa, certo? É um gol meio do nada, é um gol com muita coisa improvável, mas aconteceu. E aconteceu no erro do Cuesta aqui, que, como eu falei, ele deixa um cara propositalmente cruzar dentro da área, achando que não ia dar em nada. Erro individual, número 1, assim, mais crucial mesmo. Na sequência, o que a gente vai ter? Gol dos caras de novo, gol do Juventude, de virada, Léo Jardim. O Léo vai sair com a bola, ele olha ali o jogo e tal, ele sai errado no Nuno, que perde pro Nenê. Aliás, o Nenê recebe aqui agora, breca, chuta, ninguém corta, gol, virada. Comemora aqui o Nenê, assim, a tal da lei do ex. Às vezes falha assim, hoje não foi o dia. O Nenê, com seus 77 anos de idade, ele faz gol na gente. Cara, vamos falar do nome óbvio aqui. O que fez o Léo Jardim? Tá aqui ele na foto, cadê? Tá aqui o Léo. É mais um. Hoje é um dia de criticar quem normalmente a gente elogia. O Léo tem salvado, tem ajudado, tem jogado muito bem. A gente tá na Copa do Brasil porque ele pegou pênalti. E hoje ele fez uma saída de bola completamente encabida. Encabida é uma palavra certa? Incabível? Não sei, mas enfim. Mais errado do que a minha pronúncia, que a minha escolha de palavras, é a saída dele. Ele sai, o Nuno tá assim meio desligado, mas cara, quem tá vendo a marcação é você, e ele faz esse lance aqui. O Cuesta erra feio no primeiro gol, o Léo erra talvez mais feio ainda no segundo. E aí é foda porque na sequência o que a gente tem? O fim do primeiro tempo. Até aqui, eu falaria que é culpa do Diniz? O Vasco perdeu, tomou 2 gols. O Vasco tomou uma virada dentro de casa do Juventude que tá brigando contra o rebaixamento. É culpa do Diniz? Sinceramente, até aqui eu falaria que não. E hoje é um vídeo que eu acho que eu vou ser mais sincero que o normal e eu posso me arrepender do que eu vou falar aqui. Talvez eu mude de ideia depois, mas é isso. Se precisar, a gente muda de ideia. Olhando por aqui, eu diria que o Diniz não é culpado, porque, sinceramente, o Vasco até dominava, tinha sim uma certa dificuldade em conseguir levar perigo, mas ficava muito mais com a bola, dominava o jogo em 2 lances, que assim, pô, não tem muito como cobrar o Diniz, porque foi muito erro individual, o Vasco tomou a virada. Até aqui, apesar de ser meio inaceitável tomar uma virada pro Juventude dentro de casa, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo? Eu acho que era muito erro individual, era caso de, sabe aquele dia que tem jogador que é bom, mas que faz cagada? Era o caso. Então, até aqui, eu passava um certo pano pro Diniz. O que ele faz no intervalo? Ele muda o que ele fez inicialmente. Ele tira o Hugo e ele volta com o Tietê. Ele tenta trazer o Tietê de volta para ajudar ali a criar, até porque agora a gente tá perdendo. E, pô, pra quem não percebeu até agora, nos últimos jogos, se tem uma coisa que o Diniz não tem sido, é covarde. Na verdade, muito pelo contrário. Às vezes ele tem sido até corajoso demais, muito cedo, ele arrisca tudo, ele vai pro all-in, ele coloca 16 atacantes em campo, se é que isso é possível, não é. Mas ele é o cara
cara que sai para jogo. E aqui ele tenta fazer mais ou menos isso, ele tira um cara mais de marcação e traz alguém para construir melhor, sendo que o Tietê, ele vinha dessa fase ruim. Só que aí, cara, com o Tietê em campo, agora sim o Vasco começa a criar, agora vai, agora cresce. Na verdade, o que a gente tem na sequência é um Vasco que até chuta, chega aqui uma finalização do Nuno que vai parar no Jandrei, mas logo depois, o que acontece é o Verratti entrando. E cara, aqui já eram quase 25, 24 e 59. O Verratti entra. Qual que era o cenário? Por que o Verratti entrou? Porque já estava acontecendo, portanto, antes dos 24, chuveirinho na área. Aí, se no começo, se no intervalo eu falo que eu não sei até que ponto que dá para culpar o Diniz, eu acho que até ali não daria tanto. Aqui o Vasco contra o Juventude. No começo do segundo tempo, porque foi antes disso aqui, quando o Verratti entra, é porque já estava notado, já era notório que só tinha bola na área, então, já que é assim, vamos colocar o Verratti. Enfim, o Vasco, ele foi pro chuveirinho contra o Juventude. O Vasco, talvez por uma ansiedade, sabe, uma pressão, uma pressa até excessiva de ter que fazer gol, ele para de tentar construir jogo e é bola na área, bola na área, bola na área. E no máximo que a gente tinha de criatividade ali, era qual que será o melhor passe para achar da melhor forma alguém para cruzar na área. E aí eu começo a culpar um pouco o Diniz. Aí eu acho uma limitação. Eu entendo lá atrás que funcionou, a gente era o time que, mano, cruza por Verratti, seja o que Deus quiser. Mas, cara, hoje o elenco é um pouco melhor, eu não sei se precisa disso, não. Eu acho uma postura meio pequena. E se a gente estivesse jogando, sei lá, contra o Palmeiras, show de bola. Era verde, mas era o Juventude. Enfim, entra o Verratti aqui, bola na área, bola na área, bola na área. Cruzamento, chuveirinho e chuveirinho de novo. E depois mais cruzamento. Era isso que o Vasco tinha. E aí, cara, com muito cruzamento na área, com o Verratti, com não sei quem, o Vasco que levou perigo, certo? Não, na verdade, o que acontece depois é uma bola no travessão do Vasco. Essa bola sai daqui e vai bater no travessão aos 26 minutos. O Vasco depois começa a fazer mais e mais alterações, aí como sempre entra o Matheus França, começa a entrar isso e aquilo e tal, e no final do jogo o Cauã, que é meio campista, já era zagueiro, porque todo mundo era no mínimo meio campista no jogo, e quem não era, era lateral, só que era o Pumita, que é maluco, ele aparece no ataque para tentar fazer golaço, então só tinha gente ofensivo. O Vasco tava nessa já de vamos por tudo ou nada, só que quem tava chegando com bola no travessão era o Juventude. E aí, cara, igual eu falei, a virada, eu entendo que talvez o Diniz não seja tão culpado, porque foi o erro de um, erro de outro, mas e essa incapacidade de, gente, calma, é o Juventude, estamos dentro de casa, vamos jogar bola. Isso aí falta. Sabe, o time parece perder a cabeça muito rápido. É foda, é o time do psicólogo Diniz que perde a cabeça. Aí eu acho que tá um pouco na conta dele, tá ligado? É claro que os jogadores dentro de campo também se apavorando é foda, mas quando você vê que a estrutura tá meio mal montada, eu acho que quem montou ela que deve ser julgado aqui. Talvez aí, nesse caso, sim, tenha muita culpa do Diniz. A virada não é culpa dele, mas como é que a gente se porta pós-virada? Aí eu acho que é assim. Enfim, quase gol deles aqui, na sequência, Paulo Henrique expulso. Porque é tudo que a gente precisa. O Vasco teve uma fase muito boa, onde ganhamos 4 jogos. E, cara, pro Vasco ganhar 4 jogos é algo tão raro que um cara promete só cortar o cabelo quando isso acontecer. E esse cara já tava com o cabelo bem grande. E aí cortou e tal. Ou seja, cara, parecia um bagulho muito difícil de acontecer. E sinceramente, pra mim, pelo menos, talvez pra você também. Eita porra. Quando aconteceu, parece que a gente já tava há muito tempo só ganhando e tal. Parece que aqueles 4 jogos duraram muito. A gente já tá com 3 derrotas seguidas agora. Parece que passou rápido, pelo menos pra mim. Sacou? Aquela grande fase já meio que inverteu. É mais um jogo e a gente meio que inverte 100% o que aconteceu. De 4 vitórias para 4 derrotas, extremo oposto. E aí, estando nesse cenário, a gente vai lá e perde o lateral direito titular por vermelho. Bom, bacana, legal. Aqui, cara, sinceramente, eu não sei até que ponto eu culpo muito o Paulo Henrique, porque o primeiro lance ele é um lance meio esquisito, que ele vai roubar a bola do cara, o cara faz uma cena, esse árbitro, ele tava meio, sei lá, o que eu faço aqui da vida, vou dar um cartão amarelo pra tentar esfriar o jogo e tal, então não sei até que ponto eu posso cobrar aqui, mas pelo menos um pouco. Pô, Paulo, não dá, viado, não dá. O problema é ele tomar o vermelho aqui e a gente ficar com um a menos? Não, o problema é não ter ele na próxima. Assim, é também ficar com um a menos hoje, mas sinceramente já tava tudo tão muvucado que
Se o Vasco tivesse 2 a menos ali, eu acho que nem daria tanta diferença, porque o Juventude, sendo um time pequeno, que tá fazendo um resultado muito foda fora de casa, ele já tava completamente acuado atrás no segundo tempo, e o Vasco tentava o chuveirinho na área. Então, assim, perder um marcador aqui nem faz tanta diferença. O problema é que a gente perde um dos melhores marcadores nossos pro próximo jogo também. E aí, porra, Paulo Henrique, me ajuda, viado, me ajuda. A gente vive num eterno caralho. O Paulo joga muito, meu Deus do céu, como é que pode correr tanto? Quantos pulmões esse vagabundo tem? E a gente sai disso pra... Opa, o Paulo fazendo uma merda aqui ali. É foda, tá ligado? Ainda acho que é um jogador de seleção brasileira, tem um potencial físico que, meu Deus do céu. Assim, meu Deus do céu, se eu corresse igual a ele, eu nem tinha carro, tá ligado? Mas faz merda hora ou outra. Ele vai expulso e aí a gente toma o 3º gol pro Juventude. Dentro de casa. Num cenário que é tipo assim, é porque o Juventude tava jogando muito bem? Não, agora nem era. Agora era um cenário de, mano, o Vasco tava todo pra frente e aí do nada a gente toma gol. Qual que é a situação atual do Vasco da Gama? A gente tá em 10º. Vamos pra Libertadores ou vamos meio que ficar pra baixo ou mais ou menos por aqui? Eu acho que o Vasco não briga contra a zona de rebaixamento. E eu espero muito não estar errado, pelo amor de Deus, não é possível. Eu acho que zona de rebaixamento não é um tópico. Eu acho que na pior das hipóteses, a gente vai ficar mais ou menos por aqui, que seria ali, vamos, mano, 13º lugar para tentar pegar o quê? 12º para tentar pegar a Sula, tá ligado? Porque o ideal seria a gente estar 7º, 8º. Mas olhando a pontuação, em 42 a 45, a gente perdeu um jogo que sinceramente não dá pra perder. Ainda dá pra brigar pelo Brasileiro, ainda dá pra brigar pela Libertadores no Brasileirão? Dá, mas se mostra cada vez mais difícil. Sinceramente, aparentemente, o cenário atual é de olhar e o que resta é falar, pelo menos a gente não tá brigando contra a zona, né? Que bom, tomara que ano que vem seja melhor. Mas não era pra ser assim não, cara. Era uma vitóriazinha hoje a gente voltar pra cima, porque, cara, tem muita chance. Assim, a gente pode ter um G9 e mesmo assim o Vasco pode ficar de fora da Libertadores no ano que dava. Porque, sinceramente, o time agora é melhor. E aí eu concluo aqui falando o seguinte, cara. É culpa do Diniz? A gente chegou naquele ciclo, Fernando Diniz, que começa muito bem, aí encanta, ai meu Deus do céu, o Diniz é muito foda e depois começa a cair, e aí o Diniz vai pro extremo oposto, agora ele é o mais merda de todos. Cara, olhando hoje, eu acho que ele tem um pouco de culpa sim, mas hoje pelo menos eu não falaria que, nossa, é tudo culpa dele e tal. Agora, me incomoda o time do psicólogo perder tanta cabeça, sabe, assim... Nitidamente, o Vasco no final do jogo ele tava, mas será que eu consigo? Será que eu posso? Os caras estavam sem confiança. E aí, cara, assim, é muito cedo indo pro cruzamento. Então, assim, eu acho que não é exatamente, nossa, tá uma bosta, demite o Diniz, porque a gente ainda tá na Copa do Brasil. E, cara, se termina o ano ganhando a Copa do Brasil, é muito legal, mas não resolve a vida não, tá? Obviamente, eu quero muito ganhar a Copa do Brasil. Pelo amor de Deus, seria foda. Faz muito tempo que a gente não ganha nada. Porque Campeonato Carioca, amigo, foda-se. Faz muito tempo que a gente não ganha nada. Mas assim, cara, tem que lembrar que deve existir uma constância maior. O Diniz é muito legal quando ele vai lá e entrega um 6-0 no Santos. Aí o Neymar sai chorando. É legal pra caramba. O Santos que fez um gol na gente lá na primeira rodada e falou, pintou o novo campeão. É o primeiro gol. O time do Neymar tá de volta. O primeiro gol do título. É legal ver aquilo acontecendo. Mas, cara, mais do que o 6-0, às vezes é ganhar do Juventude dentro de casa. Assim, eu trocaria o 6-0 por 1-0 aquele dia e outro 1-0 hoje. Entendeu? Você tem que pontuar. Então, assim, pera aí que eu vou ter que pausar o vídeo e recomeçar aqui. Calma aí. Beleza, a câmera às vezes dá uma paradinha que eu tenho que fazer. Enfim, continuando, eu acho que o Diniz ainda tá entregando grandes coisas. A gente tá vivo na Copa do Brasil. Hora ou outra o Vasco joga bem. Mas, cara, mesmo que ganhe, não pode ser sempre essa oscilação enorme. O Diniz é um cara, eu já falei bastante, ele tem um histórico de não lidar muito bem com o Campeonato Brasileiro. Cara, tem que melhorar pelo menos um pouco. Eu entendo que não vai dar pra ficar fazendo 4 vitórias seguidas direto, mas também não pode entrar em 3 seguidas de derrota. Principalmente no jogo contra o Juventude. Tem jogo que não é pra perder. Enfim, eu espero que ganhemos a Copa do Brasil, mas, cara, deve existir uma constância maior. Hoje, sinceramente, eu terminei aqui falando muito do Diniz, mas, novamente, apesar de, sim, no segundo tempo o Vasco ter me enchido a paciência por aquela falta de capacidade com um time que, teoricamente, era pra ser fácil, né, o Juventude, mas, nossa, teve muito erro individual. E aí é foda, porque comprometeu tudo. O que você acha, afinal de contas, como você concluiria isso aqui? Comente aqui embaixo, eu sou o Josão. Cara, faltam 5 rodadas. Vamos ver o que acontece nessas últimas 5 aí. Complicado.